Olá, boa noite. Olá, boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo sim. Tudo bem também. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, professor? Então, ótimo. Olá, boa noite. Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite mais uma vez. Eu, eu, eu ia resolver esses exercícios em aula assíncrona, né? Que foram os que a gente ficou na aula passada, mas aí eu preferi inverter, né? Eu fiz a aula assíncrona de segunda-feira, como vocês viram lá, né? Com o conteúdo de entropia, né? Falando aí dos aspectos gerais de entropia, que a gente vai hoje trabalhar um pouquinho na forma de exercício. Mas eu achei melhor a gente trabalhar com os exercícios que ficaram na aula passada na aula síncrona. Até porque já deu um tempinho, né? Então vocês puderam aí reassistir a aula ou pegar o material e dar uma nova lida, né? No que vocês tiveram mais dúvida ou dificuldade, né? Então quem tentou resolver também, para a gente poder tentar trabalhar em cima deles, tá? Então, o que que eu vou fazer? Né? Pelo menos a minha proposta, e claro, se vocês quiserem algo em outra dinâmica, sugiram que a gente discute. Eu vou resolver esses dois exercícios aqui, né, que foram os que eu propus para vocês sobre lei de Hess na semana passada.
Eu não vou com tanto detalhismo, né? Porque a gente dedicou um bom tempo aí a mostrar as deduções, né, e tudo mais da lei de Hess, mas pelo menos para a gente entender como que trabalha com ela, né, como é que a gente pode trabalhar com ela, e aí depois a gente discute os aspectos da aula de hoje, que são basicamente um pouco de entropia e falar mais sobre a energia livre de Gibbs, né, que é o nosso foco principal, né, da aula de hoje, que basicamente encerra esse ciclo de termodinâmica, né, de todos esses tópicos de discussão. Depois a gente só faz alguns complementos sobre eles. Bom, o que era a lei de Hess, então, né, só para a gente recordar bem rapidão aqui. A lei de Hess nada mais é, né, do que um resumão das propriedades de variação de energia ou variação de calor nas reações químicas, né? Basicamente eu consigo conhecer a quantidade de calor envolvida, eu falo envolvida, né, produzida ou absorvida, através de um processo, né, de A a C, sem conhecer necessariamente as entalpias desses processos como um todo, mas conhecendo as variações de entalpia dos processos intermediários. Então, eu conheço a variação de entalpia de A a B, de B a B1, de B1 a C. Então, eu conheço todo esse caminho aqui, as variações de calor. Consequentemente, eu consigo conhecer qual é a variação de calor, então, do meu processo como um todo, tá? Que é o que a gente vê nos exercícios, né? Então, basicamente, é essa informação que a gente vai ter. Quando a gente fala, então, né, vou apagar isso aqui para não confundir muito com o exercício, mas isso aqui não é nada mais do que um resumão do que a gente viu na aula passada. Quando a gente quer falar sobre lei de Hess e usar um exemplo real, a gente tem geralmente, né, reações indicadas para isso. Eu falei isso na aula passada e eu ressalto na aula de hoje. Vocês têm, na verdade, uma tabela de reações lá, então tem várias reações que não são usadas. Como a gente está exercitando aqui, eu estou induzindo vocês, estou dizendo, são essas para usar. Depois a gente vai colocar lá umas 10, 15 e vai usar 5, 4, tá? Então não significa que todas têm que ser utilizadas. O que a gente precisa realmente é conhecer o caminho. Então, minha sugestão para trabalhar com lei de Hess claro, sugestão, quem trabalha de outra forma não precisa mudar por causa disso. É localizar onde está cada uma das substâncias presentes. Então, ó, o NO está aqui, o oxigênio sozinho aqui, né? Depois, claro, a gente vai entender que que ele não é O2 nem ozônio, mas é oxigênio nessa forma aqui, porque ele vai ocorrer numa reação muito rápida, mas a gente vai especificar como se fosse um reagente, né? Então, como se ele acontecesse. E o NO2, que é o nosso produto, está aqui, tá? Ou seja, a gente já consegue deduzir que o restante das moléculas presentes fazem parte das transformações, mas não conseguem participar, ou melhor, não vão participar, né, da reação final, que é a reação global. Ah, professor, se sobrar um O2 aqui como reagente, um ozônio como produto, aí está errado, tá? Tem que achar mais uma reação que exclua aquele produto ou aquele reagente do processo. Beleza. E aí a gente vai tentar, né, colocar eles nas condições onde eles estão. Percebam, ó. Vamos chamar de novo, né, para facilitar. Reação 1, reação 2, reação 3. Reação 1 já vai colocar para a gente duas informações, né? Vai colocar para a gente já o NO e o NO2. Então a reação 1 não precisa nem ser invertida, nem ser multiplicada, porque ela já dá para nós nos coeficientes que a gente precisa, né? Então a gente vai ter lá, da reação 1, o NO mais ozônio, O3, formando NO2 mais O2. Certo? Beleza. O que a gente vai localizar de novo? Quem a gente precisa. NO, desculpa.
e NO2. Certo? Quem está faltando aqui dos reagentes? O oxigênio sozinho, né? Onde ele está? Na reação 3. Então, a gente vai colocar a reação 3 aqui na sequência. Só que observe, ele para nós aqui é o produto. Nós precisamos dele como reagente, né, antes da seta. Então, nós vamos ter que inverter esta reação. O que ela nos diz? Que a gente tem 2 oxigênio gasoso formando O2 gasoso. Isso para nós já seria uma informação. Agora, observe que nós temos aqui 1 mol de oxigênio. Nós temos aqui 2 mols de oxigênio. Então, eu vou precisar necessariamente dividir por 2, tá? Essa reação aqui. Por que dividir por 2? Porque eu preciso que todas elas estejam nos mesmos coeficientes. Professor, mas eu não poderia multiplicar de cima por 2 para todos terminarem com 2? Poderia, mas no final eu ia ter que dividir todas por 2. Lembra? É uma propriedade que a gente chama de propriedade extensiva, ou seja, ela aumenta conforme a quantidade de substância aumenta também. Tá? Então, claro, se eu vou produzir calor com 1 grama, né, vamos chamar de grama para relacionar antes de relacionar com mol. 1 grama de açúcar e 10 gramas de açúcar, a quantidade de calor é diferente. Vai aumentar conforme eu tenho mais massa, conforme eu tenho mais quantidade de substância. Aqui é a mesma coisa. Então eu vou dividir por 2. Quando eu divido por 2, eu tenho agora oxigênio formando 1 mol de oxigênio, formando meio mol de O2 gasoso. Existe meio mol? Meio mol existe, não é meia molécula, tá? E aí eu vou marcar aqui o meu reagente. Tá? O que aconteceu com as entalpias, ou com as variações de entalpia? Vamos lá, ó. Esta primeira reação aqui, reação 1, não mudou nada. Então, a gente tem que o ΔH ainda é menos 198,9 kJ. Aqui embaixo, então ΔH vamos chamar de 1. Aqui, na terceira, a gente fez o quê? A gente inverteu. A gente só inverteu? Não, a gente inverteu e dividiu por 2. Ó. Inverteu que era produto, virou reagente e dividiu por 2. Então vou colocar aqui, né? Aqui, ó, essa 3 aqui. Invertida, né? Ela já foi invertida. Beleza. Se ela... permitir o colega aí, não permitir. Pronto, agora foi. Já está invertida. Então, quer dizer, quando eu inverto, ela já mudou o sinal. Porque, afinal, se ela absorve energia para ocorrer nesse sentido, no sentido inverso ela vai liberar. Então, já era positiva, agora é negativo. Só que eu inverti e dividi por 2. Então, na verdade, aqui, eu teria 495 para 2 mols de oxigênio, ou para 1 mol de oxigênio molecular. Como eu tenho meio mol de oxigênio molecular, eu tenho isso aqui divididos por 2. Dá quanto? 297,5 kJ. Tá? Eu inverti, mudei o sinal, dividi por 2, dividi o valor da entalpia também. Beleza. Aí vocês podem me sugerir assim, então tá, então usei essas duas, mas ó, já tem todo mundo. Já tem o NO, já tem o NO2 e já tem o oxigênio. Então não precisa da segunda. Vamos ver. É para isso que a gente faz a lei de Hess, para a gente testar, ver se funcionou, senão a gente continua. Olha lá. O que vai me dar? São essas duas que a gente vai trabalhar, né? Então vou marcar aqui com marca-texto. Quais que a gente vai trabalhar? Essa aqui. E essa aqui. Tá? Beleza. O que a gente tem? A gente tem que resultante aqui, NO mais O3 mais oxigênio gasoso, formando NO2
mais oxigênio molecular O2 mais meio mol de oxigênio molecular O2. 3 meios de O2. Essa é a reação que a gente quer descobrir a variação de entalpia? Não, né? Ó, percebam, não é essa. A reação que a gente quer é NO mais O formando NO2. Isso aqui é NO mais O formando NO2? Não. Então, quer dizer, ainda tem coisa que está aqui que a gente não quer no processo final que a gente precisa conhecer. Certo? Então, consequentemente, o que eu vou fazer? Tenho mais uma informação, olha lá, ó, a nossa reação 2. E, se a gente perceber, ela já vem até meio sugestionável, né? Ó. 3 meios de Professor, O2. Oi, desculpa, pode falar. desculpa interromper. Não, pode falar. O valor da entalpia do ΔH3 é 247,5. Opa! Aí, viu? Faltei aula de matemática. Obrigado. Nada. Fiquei mais preocupado com vírgula lá e esqueci de prestar atenção. Aí. Eu estou indo contra a primeira lei da termodinâmica de que a energia não se cria. Criei aí uns 50 kJ. Obrigado. Beleza. Então, ó. Ótimo, fico mais tranquilo. Eu posso errar, então que vocês estão atentos aí, ó. Aí se eu errar, vocês já me avisam. Então, ó. O que ficou sobrando? O O2 e o O3. Que reação é essa que eu tenho aqui? O2 e O3. E justamente, ó, com 3 meios. Quer dizer, a reação já meio está induzindo, né? É alguma coisa nesse sentido que a gente precisa cancelar. Só que lembra que a gente viu na aula passada? Para cancelar, a gente precisa que ele esteja no lado oposto, né? Então, quer dizer, precisa que esteja. Vamos colocar aqui agora a nossa reação 2, invertida, que é 3 meios de O2 formando O3. E qual é o ΔH desta reação? Menos 142,3 no sentido que estava representado. Então, o ΔH agora é mais 142,3 kJ. Tá? Por quê? Porque eu inverti, né? Reagente, produto, produto, reagente. E agora, se eu fizer a soma de novo, né? Para chegar aqui a outra equação química, agora eu posso fazer os novos cancelamentos, né? Este aqui com este aqui, porque é um mol de O3 que forma um mol de O3, isso não é uma reação, e 3 meios de O2 que formam 3 meios de O2. É a mesma coisa que forma a mesma coisa, então também não é reação. E aí, quem é que sobra? NO gasoso mais oxigênio gasoso, formando NO2 gasoso. E agora, né, eu vou ter estes valores aqui para ter o meu ΔH, que é 198,9 negativo, mais menos 247,5 mais 142,3. E, como eu falo sempre com vocês, vocês fazem a matemática para chegar no valor final. Certo? Dúvidas? Aí a gente já deu uma boa aquecida, né, para a aula de hoje. Vocês tentaram fazer, não tentaram, não tem problema, tá? É só para saber se tentaram e tem dúvidas, não tentaram e apareceram dúvidas, não tentaram e está claro. Eu fiquei meio perdida depois da segunda reação. Não entendi muito bem. Da segunda reação, então vamos lá. É, Então, finalzinho. só me localize aqui onde exatamente. Depois dessa Segundo. parte aqui?
Isso, aham. Tá, então vou diminuir um pouco a tela aqui, talvez fique até mais fácil da gente ir acompanhando. Vocês estão enxergando ainda? Sim. Sim? Beleza. Então, olha só. O que eu fiz? Dois processos. Eu selecionei duas reações, achei que elas eram suficientes para mim, porque eu tinha os reagentes, né? Então, deixa eu recircular aqui. Eu tinha os reagentes no lugar certo e o produto no lugar certo. Tá? Fiz a soma aqui dessa reação e descobri, vamos supor que a gente quisesse essa reação aqui, né? O ΔH dela é o ΔH 1 mais 3, então é menos 190, opa, menos 198,9 mais menos 247,5. Tá? Esse é o ΔH desta reação aqui. Só que não é essa reação que a gente quer, né? Essa reação, ó, a que a gente quer é essa aqui em cima. Né? Essa aqui do problema. Aquela ali foi uma reação que eu achei que ia funcionar. Então, o que eu preciso? Eu preciso tirar o que não estiver presente na reação problema, naquela lá de cima. Quem está sobrando? O O3 e o O2. Aí eu vou lá no meu banco de dados e olho, ó, neste meu banco de dados aqui, eu tenho alguma reação que tem O3 e O2? Tenho. Por sorte eu tenho uma que só tem eles, mas poderia ter mais coisas. Essa aqui, ó, tá? Se essa reação do O3 e do O2, eu vou colocar para ela me dar alguma informação nesse tipo de cálculo, ou seja, na determinação da variação de entalpia. E aí o que eu faço? Eu coloco ela de um jeito que ela me ajude a tirar esses elementos aqui, ou essas substâncias que não pertencem à reação problema, para eu calcular efetivamente a variação de entalpia que eu quero. Para eu tirar, a gente precisa que todas as moléculas que estejam como reagentes ou produtos sejam canceladas. E o que é cancelar? Quer dizer que aqui, ó, quando eu cancelei com essa diagonal para a direita, eu disse que, eu vou escrever aqui embaixo para não misturar com a resolução do problema. Eu disse ali, naquela vou colocar o símbolo igual, ó. Nas que eu cortei assim, eu disse o quê? Que o O3 gasoso forma, né, ó, o O3 gasoso aqui de cima, forma O3 gasoso. Isso aqui não é uma reação. Se não é uma reação, porque ó, né, uma mesma molécula, uma molécula que virou ela mesma, então não aconteceu nada. Se não é uma reação química, quer dizer que eu não preciso representar nada nesse sistema aqui. Então eu posso cancelar, porque no final a variação de calor não vai ter nenhuma contribuição desse sistema aqui. Tá? Para o O2 é a mesma coisa, né? Agora no sentido contrário. Então, quando eu cortei ali para o lado esquerdo. O que aconteceu? Eu tinha como produto lá em cima 3 meios de O2. Daquela reação que ficou grandona aí, que eu achei que era a minha reação final e não era. Da reação que eu coloquei aqui como informação nova, ela é reagente. Então, é comecinho aqui, ó. 3 meios de O2 gasoso. Ora, a mesma coisa, né? É uma molécula transformou nela mesma, então também não é reação. Como não é reação, eu cancelei, tá? Consequentemente, quem sobra para mim? Quem sobra para mim? Quem sobra para mim é NO, oxigênio, e NO2, que compõe para mim essa reação toda aqui, né? Que é a reação problema, né? Que é a reação que eu queria desde o começo, né? Então essa reação aqui. Fez sentido? Ajudou? Não ajudou? Ficou claro? Sim, Não? entendi.
lembra. Uhum. Mesmo? Sim, aham. Então tá bom. Tá? Obrigada. Imagina. Se tiverem mais dúvidas, perguntem, tá? É bom que a gente já vai vendo as dúvidas no meio do exercício, a gente já volta. Tá claro, pessoal? O raciocínio que a gente fez, a ideia da coisa aqui. Só lembrando, né, que o pessoal que chegou depois, eu estou retomando da aula passada que ficou, da aula passada síncrona, né? Que como era um exercício, deu tempo de vocês digerirem um pouco, né? Então, para a gente poder voltar e efetivamente entrar aí no nosso conteúdo da termoquímica de hoje, né? O outro exercício que eu tinha proposto, que está lá proposto aí na final, né? É muito semelhante, tá? Para eu não ficar só na avaliação de entalpia com vocês, eu vou ainda deixar esse aqui lá para vocês tentarem resolver e tentarem tirar as dúvidas se vierem. Tá? A gente tem mais uma resolução e agora talvez a compreensão tenha sido um pouco diferente, porque varia um pouco, né? De uma semana para outra a gente faz essas analogias de outras formas. Então, continua lá para a gente poder discutir depois se vocês quiserem, né? Claro, quem quiser discutir o exercício, a gente pode conversar sobre ele. Então, se alguém... Eu deixei ele à disposição, mas se alguém quiser copiar daqui, né, já fica lá no vídeo para vocês poderem retirar a informação. Tinha ficado faltando, mas a gente vai discutir um pouco na aula de hoje, a relação com entalpia de formação. A entalpia de formação basicamente é o quê? A energia que se gasta, ou a energia que é necessária, né, para formar uma substância a partir dos elementos na forma mais simples, tá? Então, o que seriam os elementos na forma mais simples? Seriam como que eu encontro eles efetivamente na natureza, ou qual é a forma mais simples que eu tenho de obtê-lo a partir de alguma forma sintética, né? Por exemplo, quando a gente fala, vamos pegar aqui, né, CO2. O CO2, ele vem de quem? Ele vem do carbono sólido e do oxigênio molecular, tá? Então, carbono que grafite ou diamante? Geralmente grafite, né? Mas mais simples que isso, eu não consigo obter. Então, quer dizer, a partir disso aqui, eu gastei 393,5 kJ por mol de CO2 que eu formei, tá? Eu considero, para as entalpias de formação, que eu tenho zero de gasto de energia para produzir carbono no estado sólido e zero de gasto de energia que eu tenho para produzir oxigênio molecular na fase gasosa. Qualquer outra derivação desses aqui, eu tenho então uma variação de energia e, consequentemente, um gasto ou um consumo, né, de energia para se formar. Isso é tabelado, tá? Então, obviamente, vocês não vão decorar a entalpia de nada e nem precisam saber qual é a forma mais simples. Algumas a gente decora, de tanto usar carbono, oxigênio e tal. Mas tem algumas que a gente não sabe necessariamente se é uma ou outra. Então tem uma tabela gigantesca, né, com essas informações. Se a gente for usar nas nossas ou avaliações ou exercícios, enfim, a gente vai, né, trabalhar com as tabelas. Então não se preocupem com isso. O importante é vocês entenderem que eu preciso das fontes dos elementos, mas nem sempre eles vêm sozinhos, né? Na maioria dos casos, sim. Por exemplo, né, amônia, NH3, eu ia considerar de quem? Do N2 e do H2, tá? Então, só fazer uma separada aqui. Cada uma das moléculas vem de uma fonte diferente, tá? Por exemplo, prata, né? Prata vem da prata metálica. A prata metálica é o mais simples. O cloreto de sódio. O sódio vem da onde? O sódio vem do sódio metálico. O cloreto vem da onde? Do gás cloro, tá? Então, cada um vai vir aí da sua forma mais simples de obtenção. Isso é o que define a entalpia de formação, tá? Entalpia de formação padrão. E a gente já vai ver de novo essa definição de padrão, né? Só quando a gente for falar um pouco da entropia. Mas isso só tinha ficado faltando mesmo, que a gente vai discutir um pouco mais na aula de hoje, tá? Então eu só vou projetar aqui a nossa aula de hoje e daí a gente continua essa discussão.
Bom, vocês vão perceber o seguinte. Energia livre de Gibbs tem dois tópicos. Um deles é muito teórico, então vocês vão ver, tá cheio de texto aqui, tá? A intenção de deixar esses textos é que vocês depois tenham um material para olhar o texto, não vou ficar lendo com vocês, nem é o nosso propósito aqui. E tem uma parte mais aplicada, que é uma parte de exercícios que a gente vai fazer, aplicado mesmo às reações químicas, tá? Então, a gente vai passar para a energia livre de Gibbs fazendo uma transição da relação da entropia que a gente fez aí na aula de segunda-feira, né? Quer dizer, falando um pouco da desordem do sistema. O que a gente precisa resgatar da entropia é que a desordem do sistema vai sempre aumentar enquanto o processo for espontâneo. Todo processo espontâneo gera desordem, tá? Ele só vai se organizar quando a gente tiver um processo não espontâneo, né? Um processo contrário ao espontâneo, tá? Então, desordem está associado diretamente à espontaneidade daquele sistema. Em valores, aí a gente vai trabalhar daqui a pouco, tá? Agora, o que a gente precisa lembrar, então, quando a gente fala da questão das entropias nas reações químicas? Tá? Então, a gente parou na segunda-feira falando que algumas coisas são explicadas para nós pela terceira lei da termodinâmica, que vai estabelecer o quê? O ponto zero para a entropia. O que seria o ponto zero para a entropia? Ponto zero seria onde não existe desordem nenhuma para o sistema, ou seja, da onde eu vou partir. Quer dizer, onde eu tenho desordem mínima, vamos chamar assim. Né? Agora, não quer dizer que por eu ter desordem mínima que o valor vai ser zero. Né? Então, quer dizer, é o menor que eu tenho para aquele sistema. Existem aqui, né, para a água, por exemplo, ó, a entropia para várias temperaturas. Aí, se você olhar aqui no zero Kelvin, zero absoluto, ó, ainda existe um valor. Tá? Quer dizer, existe um valor de desordem associado, mas é o ponto zero da entropia. Quer dizer o quê? Para esse sistema, não é uma reação, claro, mas para esse sistema químico, eu tenho uma referência de variação de entropia. A partir dali, eu vou ter as outras variações. Tá? O que é importante que a gente conheça? A gente vai trabalhar muito com esse termo aqui, ó, entropia molar padrão. Tá? E para a gente falar em padrão, a gente vai ter duas definições. Eu deixei uma aqui e vou comentar outra. Substância pura a 1 atm de pressão. Recentemente, há uma discussão de que a gente está falando de 1 bar e não 1 atm. Eu até colei aqui para passar para vocês, ó. 1 atm é igual a 1,013 bar. Ou seja, é quase igual. Tá? Para parâmetros físicos ou físico-químicos, a gente vai precisar do rigor, né, dessas grandezas. Mas para nós aqui agora, a gente precisa saber que são muito próximos, são quase iguais. Ou seja, eu não estou mudando nenhuma condição drasticamente. Tá? O que a gente precisa entender é, estado padrão é a substância pura nesta pressão. 1 atm, 1 bar, dependendo aí de qual for a colocação. Percebam, ó, em nenhum momento ele definiu o estado padrão pela temperatura. Então, a temperatura no estado padrão é variável. Tá? É variável e precisa ser apresentada. Embora seja muito comum, quando a gente não falar da temperatura, né, no estado padrão, ser 25 graus Celsius. Então, assim, é comum, mas não é regra. Tá? O ideal é sempre apresentar qual é qual é a temperatura. Tá? Então a gente tem aí não sei se por censo, enfim, a facilidade de colocar 25 graus Celsius. Não quer dizer que a gente necessariamente tenha 25 graus Celsius. Tá? Agora, vocês perceberam aqui, né? Para falar de condição padrão, falou de substância pura. A pergunta é, uma solução pode estar na condição padrão? Pode. Para uma solução estar na condição padrão, ela precisa estar na concentração de 1 mol por litro. Tá? Então, tem as variantes, tem as flexibilidades, tem as possibilidades. Agora, tem coisas que são dados explícitos que precisam constar. Tá? Então, é só para deixar para vocês, coloquei aqui os valores, deixa eu ver se eu colei certo isso, colei 1,013, para vocês terem ideia, porque confunde-se muito. Isso é condição padrão,
Isso é condição normal, né? A gente trabalhou lá com pressão normal de 1 atm. Aqui é condição padrão para as ordens, né? Para as funções aqui extensivas, né? Para as funções de estado, entropia e entalpia, né? Que a gente relacionou nos exercícios lá, vai relacionar aqui agora também. Então, só para não ficar confuso, tá? Só para a gente não deixar isso no ar e não parecer que a gente está falando de coisas distintas, ok? Bom, e aí, para falar de entropia padrão ou entropia molar padrão, vocês viram que a gente falou de entalpia padrão agora há pouco, né? Que eu falei para vocês. Vem de formação, entalpia de formação vai do zero, né? Da substância mais simples e tudo mais. Só que aqui, para entropia, né, essa bolinha significa padrão, tá? Não sei se vocês estão acostumados com essa representação, mas esse símbolozinho aqui é o símbolo de padrão. Essa aqui seria uma tabela de entropia molar. Percebam, ó, o valor de referência não é zero, tá? Como era para a gente falar de entalpia, quer dizer, não gasta energia para formar o mais simples, né? Carbono sólido, nitrogênio gasoso, oxigênio gasoso, não tem gasto de energia. Aqui não, para essas substâncias existe, tá? Ele só é uma referência, tá? Então é diferente, aqui ó, tá bem claro, diferente das entalpias de formação, ok? E aí, claro, tem várias informações aqui que eu não vou ficar lendo com vocês, como eu comentei, porque são detalhes, né? Falando dos gases, falando em relação às massas molares, falando do número de átomos na fórmula. Então, para vocês entenderem que, apesar de ser uma tabela, talvez esse ponto seja o mais importante, né? Apesar de ser uma tabela, né, da gente já falando de valores que não vão mudar, que vocês não vão precisar se preocupar com estabelecê-los, por exemplo, vocês têm que saber de onde eles vieram, vocês têm que saber qual é a relação entre eles para que a gente determine toda essa entropia. Ah, professor, mas então a gente teria que estudar cada uma dessas propriedades, né? A entropia molar padrão dos gases é maior do que a dos líquidos e dos sólidos, coerente com a interpretação de observações experimentais. Só que isso quem vai fazer é a físico-química, tá? Então vocês vão entender esse processo com esses valores e a fisicoquímica vai fazer lá o trabalho de interpretar cada uma das interações intermoleculares para a gente entender como efetivamente essas entropias, né, são desenvolvidas para cada substância, né, ou são estabelecidas para cada substância. O mais importante de tudo é entender que a entropia está associada à variação de desordem do sistema. E se está associada à variação de desordem do sistema, quanto mais espontâneo o processo é, mais desordem ele acarreta. Tá bom? Beleza. E aí a interpretação molecular da coisa é: vamos tentar observar a entropia molar padrão de 3 hidrocarbonetos. Não se preocupe com a função hidrocarboneto, com ligações de carbono, isso a química orgânica vê depois com calma lá para vocês. O que vocês precisam entender agora é, observem o que muda nessas moléculas. Muda que elas estão tendo cada vez mais uma complexidade, ou seja, aqui era só um átomo de carbono, aqui já são 2, aqui já são 3. Cada átomo de carbono faz 4 ligações. Cada ligação tem a sua livre rotação, né, que não é rotação, mas enfim, sua liberdade e pode gerar outras formas. Então, quer dizer, conforme eu for aumentando, eu vou aumentando a complexidade, né? Se eu vou aumentando a complexidade, ou seja, se eu vou complicando a molécula cada vez mais, eu vou aumentando essa entropia. Opa! Eu vou aumentando o valor da entropia, tá? Então, ó, 100 e pouco, 200 e pouco, quase 300. Por que isso? Porque agora eu estou permitindo que a molécula faça outros tipos de interação. Se ela faz outros tipos de interação, consequentemente eu gero mais desordem no meu sistema. Então, para eu poder formar essas moléculas, eu vou precisar de mais desordem no meu sistema, tá? Isso é uma visão molecular, por quê? Porque a gente vai depois precisar, né, talvez não na nossa disciplina, mas vocês vão precisar nas outras disciplinas, entender se um processo com uma molécula que forma
um hexano e aqui forma um cloreto de sódio, é mais espontâneo que esse ou menos espontâneo que esse. Então, vocês vão ter que relacionar a espontaneidade através de duas moléculas totalmente diferentes. Quais parâmetros? Não é só entropia, mas a entropia vai ajudar. Qual deles gera mais desordem no meu sistema? Ah, isso aqui é um sistema predominantemente covalente, esse aqui é um sistema predominantemente iônico. O que acontece? Qual deles tem maior desordem lá na solução? Etc, etc, etc. Então, quando eu vou trabalhar com entropia, eu vou associar sempre a desordem e espontaneidade das minhas reações, dos meus sistemas químicos, tá? E aí a gente vai dar uma olhada rapidamente no exercício, que é a variação de entropia para uma reação química, né? Afinal, esse é o nosso propósito, entender como é que essa reação ocorre, tá? Então, vamos pular lá para um outro exercício, que é basicamente construindo tudo isso utilizando uma tabela, tá? Então, o que o exercício vai pedir para a gente aqui? Calcular a variação de entropia para uma equação química balanceada. Então, lembra que eu falei para vocês? Tem que balancear porque a quantidade de substância é influente, né? Influencia nos valores dessas funções de estado, né? Entalpia, entropia e energia de Gibbs também. Beleza, então eu tenho aqui uma reação, tá? Uma reação real, né? Então, amônia, oxidação da amônia formando NO e água. E nesse processo eu tenho uma tabela que eu vou utilizar. Qual é? Uma tabela onde eu tenho aqui as substâncias e a entalpia padrão de cada uma delas, tá? Que eu quero saber a variação de entalpia da reação, eu preciso saber a entalpia de cada uma das substâncias. E qual é o princípio, né? Então, o que a gente estava falando até agora? Ó, vamos voltar lá. Que a variação da entalpia é, não sei se vocês já estão habituados com simbologia ou não, mas vamos ressaltar aqui. Somatório do número de mols da entropia dos produtos menos o somatório do número de mols da entropia dos reagentes. Por que menos? Porque variação é diferença, ou diferença é variação, tá? Delta é menos, final menos inicial. Final é produto, inicial é reagente, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Fazer esse cálculo considerando agora, então, essa maneira, né, de representar a variação de entropia. Então, ó, variação de entropia vai ser igual ao somatório do número de mols de cada um da entropia dos produtos menos o somatório do número de mols da entropia dos reagentes. Tá? Então eu vou, claro, não vou ficar fazendo a conta aqui, né? Acho que a conta em si não é o problema. Vamos montar essa equação. A conta, acho que até salvei o valor aqui. Eu anotei o valor aqui, tá? Depois vocês fazem a matemática da coisa. Qual é, então, como é que eu vou calcular a variação de entropia do meu sistema, tá? Variação de entropia eu vou fazer localizando, ó. Então, quem são os meus produtos, tá? Quem são os meus reagentes? Produtos, então, vou colocar aqui uma chave. 4 vezes a entropia do NO, mais, por que mais? Que eu vou somar de todos os produtos, para depois fazer a diferença com os reagentes, né? Vou deixar um padrão aqui. 6 vezes a entropia padrão, né? De quem? Da água. Cadê da água? Aqui, ó. 188,8. Entropia da água. Esses valores todos, ó, eu já tenho eles tabelados. Então, eu só vou substituir. Isso aqui seria a entropia dos meus produtos. Menos reagentes. 4 vezes a entropia padrão da amônia. Mais 5 vezes a entropia padrão do oxigênio gasoso.
Beleza. Então, todos os valores eu tenho, vou fazer a conta e vou chegar a um valor. Mas o que é a interpretação de tudo isso? Observem o seguinte. Eu tenho aqui a desordem, agora num parâmetro numérico, né? A desordem dos meus produtos. E eu tenho aqui a desordem dos meus reagentes. Se a desordem dos produtos for maior que a desordem dos reagentes, significa que o valor de ΔS, então seja a variação de entropia, vai ser um valor o quê? Se essa parcela aqui for maior do que esta aqui, significa então que eu vou ter um valor positivo, maior que zero. Se eu tiver um valor positivo, significa o quê? Que conforme a reação for acontecendo, a desordem dos produtos vai ser maior. Então, se a desordem dos produtos vai ser maior, a reação vai acontecer no sentido de aumentar a desordem. Se ela vai acontecer no sentido de aumentar a desordem, significa que ela é uma reação espontânea. Consequentemente, se eu tiver agora a desordem dos reagentes ou a entropia dos reagentes aumentada, eu tenho que este fator aqui, ó, da direita, vai ser maior. Consequentemente, ó, ele vai ser negativo, porque o fator negativo aqui, né, vai ser aumentado. Então, eu tenho um ΔS menor que zero. Então, é um processo não espontâneo. Se é uma reação não espontânea, significa então que eu estou mostrando um processo onde a reação de desordem diminui. Tá? E o que quer dizer isso? Quer dizer que a desordem vai contra o meu sistema. Então eu estou tentando diminuir a desordem. Né? O fornecimento de energia já vai ser outro. O processo não ocorre naturalmente. Eu preciso forçar para ele ocorrer naquele sentido. Então ele vai ser um processo não espontâneo. Para este caso aqui, ó, depois que vocês fizerem as continhas, o valor vai ser de 178,8 Joule por Kelvin. Isso quer dizer o quê? Que ele é uma reação espontânea. Ou seja, este processo de oxidação aqui, oxidação da amônia, é um processo espontâneo. Já o processo contrário é um processo não espontâneo. Então eu não consigo, a partir de água e NO, formar amônia e O2. Tá? Então, a interpretação da coisa é a espontaneidade do processo. Tá? Então, primeiro, eu posso perguntar para vocês, não estou falando eu no sentido de eu perguntar como avaliação. Podem perguntar para vocês, falando, avalie a espontaneidade desse processo. Você vai poder olhar por parâmetros de entropia, ou seja, parâmetros de desordem. Tá? Deu para entender o exercício, o raciocínio? Sim, não, mais ou menos, ok. Para mim ficou claro. Ficou claro? Então tá. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto não. Bom, a gente vai, né, discutindo os parâmetros. E claro, vocês vão trazendo aí se alguma dúvida for surgindo, né, desses nossos aspectos que a gente está discutindo aqui. Opa! Como eu falei para vocês, tem bastante texto, mas o que a gente quer discutir não é isso. O último tópico dessas energias todas, né, então desses parâmetros todos que a gente precisa discutir, é a energia livre de Gibbs, tá? Então, a gente vai precisar relacionar tudo. Entropia, entalpia e falar dessa energia do sistema que é uma resultante. Ou seja, né, é um somatório, que não é bem um somatório, de todos os fatores que determinaram para nós essas energias que a gente estabelece para uma determinada reação. Tá? Então, duas observações importantes. Primeira, processos espontâneos que resultam em diminuição na entropia do sistema são sempre exotérmicos. O que quer dizer isso? Se eu vou diminuir a desordem do sistema, eu preciso liberar energia. Ó. Se eu vou diminuir a desordem no sistema, consequentemente eu vou liberar energia.
E aí, eu vou fazer uma relação de espontaneidade com entalpia e entropia. Ou seja, eu vou tentar relacionar um fator com o outro para tentar determinar se o processo é espontâneo como um todo ou não, sem ter que analisar só um dos fatores, mas agora analisando todos. Quer dizer, eu vou usar variação de entalpia e variação de entropia para ver se a reação, né, a uma temperatura e pressão é ou não espontânea. Então é claro, né, tem aqui a história do Gibbs e tudo mais para determinar a energia livre de Gibbs. E aí a gente vai ver alguns diagramas que talvez deixem mais claro o que quer dizer esse sistema como um todo. A gente vai verificar essa função, e a função G que vai determinar para nós a energia livre de Gibbs, ou energia de Gibbs, tá? Vocês vão ouvir muito falar energia livre, energia de Gibbs ou energia livre de Gibbs. É a mesma coisa. Então, parâmetros de energia livre, certo? Relação, claro, com o que a gente já vem batendo na tecla aqui desde o começo. Espontaneidade da reação, tá? Então, pressão e temperatura constante. O que ele mostra para nós aqui? Que a gente vai ter uma variação, como a gente calculou na entalpia e viu nos conceitos de entropia, que a variação é sempre do universo. O que era o universo? Um somatório de sistema e vizinhança. O que é sistema? Nosso objeto de estudo. O que é vizinhança? Todo o restante. Então, ó, a variação de entropia do universo nada mais é do que um somatório entre os dois objetos de observação. O sistema, que é o nosso objeto de estudo, e a vizinhança, que é todo o restante. Só que não tem como eu calcular a variação de entropia da vizinhança. Pensa só, como é que eu vou calcular? Vou esquentar um copo d'água. Eu consigo estudar a variação de entropia do copo d'água, né? Da água, no copo e tudo mais. Agora, eu consigo estudar a variação de entropia no ar, na janela, no fogão, no palito de fósforo? Não tem como. Então, eu não consigo estudar tudo que está na vizinhança. Por isso que eu vou fazer uma relação também com a entalpia, só que agora do sistema. Então, eu sempre vou trabalhar com as variações do meu sistema. Por quê? Porque a primeira lei da termodinâmica vai dizer para nós, se eu perdi, alguém ganhou. Então, se eu perdi do sistema, a vizinhança ganhou. Eu posso olhar tanto para um como para o outro que eu estou olhando a mesma coisa. Tá? Então, eu calculo tudo para o sistema e, consequentemente, eu faço essa extrapolação considerando que eu estou olhando para a vizinhança. Tá? E aí, né, substituindo, multiplicando, fazendo assentamentos matemáticos e tal, eu chego a uma relação, né, onde eu tenho que a entropia, né, com outros fatores, claro, a entropia do universo está relacionada à entalpia do sistema e à entropia do sistema. Ele mostra para nós uma relação aqui de uma aproximação do ΔG, sendo este fator aqui com a entropia do universo, porque ΔG, de novo, é uma grandeza que engloba tudo, né? Então, variação da energia de Gibbs engloba tudo. Eu tenho, então, esse fator aqui sendo substituído por ΔG. Consequentemente, eu tenho que, como estava aqui, ΔG é igual a ΔH menos o T ΔS, tá? ΔS vai multiplicado pela temperatura, os demais não vão porque já tem a temperatura associada às suas grandezas, tá? Beleza. E o que isso diz pra gente? Agora a gente vai estudar um somatório de parâmetros. O ΔG, quando ele for menor que zero, ele vai mostrar para nós uma reação espontânea no sentido em que ela está sendo calculada, no sentido direto. Ó, espontaneidade é a palavra-chave. É espontâneo ou não é espontâneo? Se o ΔG for igual a zero, a reação está em equilíbrio. Tá? Então, quer dizer, ela não vai acontecer nem entender para um lado, nem entender para o outro. Ela está ali, em equilíbrio. Volta lá nas aulas de equilíbrio que a gente fez, né, a revisão lá no começo do semestre, né, que a gente falou um pouquinho com mais detalhes, foi um momento assíncrono e tal. Então, volta lá na questão do equilíbrio. O que era o equilíbrio? A reação para de acontecer? Não, a reação não para de acontecer. As reações continuam acontecendo, só que agora elas acontecem com a mesma velocidade nos dois sentidos. Então não tem uma tendência, né? Falar, ela vai ocorrer agora para o sentido direto, ela vai no sentido inverso. Não, ela está em equilíbrio. E se o ΔG for maior que zero, ou seja, se a variação de energia de Gibbs for maior que zero,
no sentido direto ela não é espontânea, mas ela é espontânea quando? No sentido inverso. Tá? Então quer dizer, eu tenho que olhar sempre a reação A mais B formando C mais D e observar qual é a variação da energia de Gibbs para saber se o processo é espontâneo no sentido de formação de C mais D, no sentido de formação de A mais B, ou se naquele momento calculado ela está em equilíbrio, não tem uma tendência para um lado ou para o outro, tá? Beleza? Vamos tentar fazer isso num exercício, tá? De novo, porque acho que fica mais, talvez fique mais claro, e daí, claro, vocês vão ver se as dúvidas vão aparecendo ou não. Olha lá. O que ele pede para nós? Uma das possíveis etapas iniciais de formação da chuva ácida é a oxidação do poluente SO2 a SO3 pela reação. Oxidação do SO2 formando SO3. Está aqui. Tá? Então, só para ficar mais claro. Não sei se dá para ver bem, mas vamos deixar aqui. Ok? Calcular o ΔG e determinar se a reação a seguir é espontânea. Ou seja, ela é espontânea nesse processo ou não. O que a gente vai precisar fazer? Nada, basicamente, de coleta de dados. Não é que a gente não vai precisar fazer nada, né? A gente vai precisar fazer exercício, mas nada de coleta de dados. Por quê? Aqui ele já deu para nós a variação de entalpia de formação. Aqui ele já deu para nós a entalpia, né, de cada uma dessas moléculas. E a gente vai precisar ter agora a variação da energia de Gibbs. Bom, eu anotei aqui os valores de cada um que dá, mas vamos interpretar algumas coisas. Lembra que eu falei para vocês, lá no começo, que variação de entalpia de formação era a variação de calor quando a gente partia do elemento mais simples, ou seja, para o SO2, quer dizer, para chegar no SO2 a partir de enxofre molecular e oxigênio gasoso, eu gastei 296,8 kJ por mol de SO2 formado. Agora observe, ó, tem um aqui que é zero. Por que ele é zero? Porque é justamente a variação de entalpia de formação do O2. Ele vem a partir de quem? Ele vem do O2. Não é o oxigênio na forma mais simples encontrada na natureza? Então, se é o O2 formando O2, né, O2 gasoso formando O2 gasoso, não tem variação nenhuma. Então, a variação é zero. Tá? Agora, entropia, lembra que a gente falou lá? Não quer dizer que seja zero. É a partir do zero absoluto quanto que foi desordenado o meu sistema. E aí, claro, existe uma desordem a partir de todas as moléculas. Então, não é mais o zero como referência. Então, não confundir entalpia com entropia nos conceitos, tá? São muito diferentes. Variação de calor, variação da desordem, ok? Beleza. O que eu vou precisar fazer agora? Puxar todas as informações que a gente teve lá para achar ΔH. Como é que eu fazia o ΔH? Somatório dos produtos menos o somatório dos reagentes. ΔS, que a gente fez agora há pouco um exercício que também é somatório dos produtos menos o somatório dos reagentes. Só que, percebam, existe um fator aqui na entropia que eu não quero que ele esteja aqui. Por isso que eu vou multiplicar pela temperatura. A que temperatura eu estou trabalhando aqui? 25 graus Celsius. Eu preciso fazer transformação? Preciso, porque eu não quero trabalhar em graus Celsius. A temperatura vai ser 273,15 mais 25. Né? Então vai ser uma temperatura de 298,15 Kelvin, não é graus Kelvin, hein? Kelvin, tá? Os únicos que tem grau é Celsius e Fahrenheit. Tá? Kelvin não tem grau porque é absoluto, não é escala relativa. Tá bom? Beleza. Chegou aqui, vocês vão ter, através da tabela, esses dois dados de entropia e entalpia e vão poder calcular a variação da energia de Gibbs. ΔG é ΔH menos T ΔS.
De novo, gente, substituir valor é a matemática da coisa. Isso para nós tem que ser o menor dos problemas. Por quê? Porque a gente vai chegar num valor de... Deixa eu ver se eu colei aqui. Colei. Menos 70,9 kJ. Agora, o que isso significa? Significa que o fator ΔG é para nós, vamos voltar lá na interpretação, menor que zero. Se ele é menor que zero, a gente já vai ver um gráfico que nos mostra o que acontece nesse maior que zero, menor que zero. Significa que a gente tem um processo, né, uma reação química, a gente está chamando de processo, mas é uma reação química, onde, no sentido em que ela é mostrada, ela é espontânea. Tá? Agora, observe o seguinte. A gente tem um processo de quê? De oxidação. Se falar para vocês, oxidação, qual oxidação mais famosa? Talvez enferrujar uma barra de ferro, uma placa de ferro. É espontâneo, eu deixo lá, vai acontecer. Percebam, eu estou falando de uma coisa espontânea, mas não necessariamente rápida. Espontaneidade é uma coisa. Velocidade, que a gente falou em cinética, é outra. Tanto que são capítulos distintos, né? Cinética e termodinâmica. Quer dizer, teu produto cinético é o que vai acontecer mais rápido. Não quer dizer que seja mais espontâneo. Teu produto mais espontâneo pode demorar séculos para acontecer, mas ele vai acontecer. Só que, claro, né? Vai da viabilidade. Eu quero esperar um tempo longo ou não quero? Eu preciso desse produto ou não preciso? Tá? Então, por isso que tem dois parâmetros que a gente vê em dois grandes capítulos. Vocês viram que eles têm, né, uma densidade de informação maior. É cinética, termodinâmica. Então, aqui a gente está vendo a espontaneidade. Eu não disse que ele é rápido nem que ele é lento. Eu só disse que ele acontece nesse sentido de forma espontânea. Tá? Então, quer dizer, o sentido favorecido é esse. Tá? Quer dizer, né, se eu misturar SO2 em condições de O2, eu tenho formação de SO3. E aqui dá um exemplo, né, que é a formação da chuva ácida comum nos processos. Ok? Isso, para nós, então, é a conclusão. Variação de ΔG menor que zero, processo espontâneo. Tá? A gente, claro, né, a gente vai interpretar esses fatores, entender esses fatores, mas até então, está claro? Sim, não? Tem dúvidas? Também não, ou sim? Mais ou menos. O que mais ou menos? Eu acho que precisa de um exercício, mais exercício, fazer, ler. Tá, eu vou colocar mais alguns exercícios para vocês tentarem fazer. Mas, claro, esse é o primeiro contato, então não dá para absorver todas as informações, né? Então, assim, o importante é que vocês entendam a ideia principal, do que a gente está tratando, né? Então, variação de calor, variação de desordem, somou tudo isso, deu um parâmetro chamado energia de Gibbs e a gente vai avaliar a espontaneidade do processo a partir desse fator. Depois vocês vão exercitar mais um pouco, e claro, aí vocês vão ver se efetivamente a compreensão aconteceu ou não, e aí a gente volta a discutir, tá? Mas por enquanto deu para entender o geral do processo? Mais ou menos, pelo menos? Sim. Sim? Então tá bom. Por enquanto, beleza. Depois, claro, vocês vão digerindo isso, vão rever a aula, né? Vão vendo os materiais lá e vão pensando na coisa com mais calma e tal. Nem quero, claro, que vocês saiam, terminem a aula entendendo tudo, porque não é esse o nosso objetivo. O importante é apresentar para vocês o que é principal, tá? Bom. Opa, aqui. E aí, para a gente tentar entender o que é, afinal, essa variação da energia de Gibbs, tá? Variação da energia de Gibbs vai mostrar para nós um gráfico. O clássico desse aqui, essa figura de baixo é o gráfico clássico, que mostra o que para nós? A energia, então são dois eixos, tá? O eixo X, o eixo Y, desculpa, é o eixo da energia. E o eixo X é o eixo da reação. Quer dizer, conforme a reação vai acontecendo, tá? O que eu vou mostrar para vocês quando eu desenhar um gráfico de energia de Gibbs? Eu vou mostrar que eu tenho os meus reagentes num patamar de energia. Então, eles estão aqui, por exemplo. Quando a reação começa a acontecer, vamos voltar lá na geral 1, por exemplo.
Por que é que os átomos se ligam? Eles se ligam porque eles querem adquirir uma configuração de gás nobre. E qual é a vantagem de ter uma configuração de gás nobre perante a configuração que ele tem? Ele simplesmente escolheu o gás nobre? Não. A configuração de gás nobre é uma configuração de energia mais baixa. Então, todo o sistema quer abaixar energia. Tá? Todo o sistema quer diminuir a quantidade de energia que tem. Se não vai diminuir, não é favorável para ele, ele fica onde ele está. Tá? Não vai, por exemplo, tem aqui o exemplo da pedra, né? Depois a gente fala da pedra empurrada, mas a pedra está lá embaixo, ela não vai querer subir de volta. Né? Não é espontâneo, natural para ela isso. Então, para que ela vai fazer isso se ela está ali no sistema de mais baixa energia? Então, a reação começa a acontecer como? Nesse sentido, ó. Ela vai acontecendo aqui. Só que ela chega num ponto onde a gente atinge o equilíbrio, tá? Que é este vale aqui, onde ela vai acabar, entre zilhões de aspas. A reação não acaba, a reação não para, tá? Mas é o sistema quando atinge equilíbrio. Ele pode, efetivamente, ter uma continuidade, tá? Só que essa continuidade aqui, ela não é espontânea. Então eu tenho uma fração da reação que é espontânea, outra fração que não é espontânea. Se eu quiser, eu vou ter que forçar. Como? Várias situações, tá? Aí é outra história. Só que se eu chegar nesse outro extremo aqui, eu tenho os meus produtos, certo? Agora, eu quero sempre numa reação 100% de produto? Não. A maioria das reações ocorre em condições de equilíbrio, tá? Ou seja, ela vai chegar até esse ponto aqui, até esse rendimento, ou seja, até essa quantidade de conversão. Eu converti uma parte dos reagentes em produto. Às vezes isso é o suficiente, é o máximo que eu consigo ali, está muito bom. Às vezes eu preciso de mais, aí eu preciso forçar com que essa pedra vá para o outro lado. Por que eu estou falando de pedra? Imagina, né, o exemplo clássico é esse. Uma pedra empurrada num vale. Ela vai chegar onde? Ela vai chegar aqui. Se eu forçar, eu consigo fazer ela subir, mas naturalmente ela vai chegar nesse ponto, que é o ponto de equilíbrio. Tá? Se ela passar, ela pode eventualmente chegar aqui num patamar. Ó, vamos supor que eu tenha uma continuidade aqui. Ó. Eu posso chegar nessa patamar aqui, mas naturalmente ela chega aqui. Se eu for empurrar, tiver mais gente para empurrar e forçar, eu trago ela para cá e faço 100% de produto. Mas às vezes eu falo, eu só quero que ela chegue até aqui. Para que eu vou gastar uma energia imensa para fazer ela chegar do outro lado? Tá? Então não tem essa necessidade. Tá? Olha lá, em um processo espontâneo, a energia livre sempre diminui. Por quê? Porque vocês estão vendo aqui, ó, dos reagentes para equilíbrio, houve uma diminuição da energia. Tá? Baixou a energia. Então, quer dizer, para ele ser espontâneo, a energia tem que baixar. Se ele não for espontâneo, a energia vai aumentar. Tá? Então, quer dizer, eu posso olhar isso aqui pelos dois sentidos. Observe o seguinte. A gente está falando de uma reação em equilíbrio. Eu só estou olhando para um lado. Como que seria a imagem desse outro lado? Seria a imagem espelhada. Ou seja, seria o que é reagente aqui virar produto. Então, eu teria aqui, né? Ó, o reagente aqui. E o que é produto virar... Opa, não. Confunda, né? Não inventa termo aqui não. Cadê? Oxe. Aqui, que era produto. Agora é reagente. E o que era reagente virou produto. Ah, professor, mas agora, então, se eu imaginasse a pedra, a reação ia acabar aqui. Realmente. Por quê? Porque ele está mostrando para esse perfil que o processo direto, como a gente está vendo, é muito mais favorável, né? O processo inverso, ó, eu só ia conseguir converter este tantinho aqui, ó. Este outro aqui, né, essa parte daqui para cima, ia ser um processo não espontâneo. Tá? Se ele fosse um processo não espontâneo, quer dizer, eu ia ter que empurrar, exercer força para tudo isso aqui acontecer. Então, a reação direta, né, no sentido direto, ela é favorável, ela é preferencial, vamos chamar assim. Tá? Então, isso é o que a energia livre de Gibbs interpreta para nós. Tá? Ó, tá? E a gente tem essa interpretação num aspecto molecular. O que é num aspecto molecular? Com uma reação real, né?
N2 com H2 formando NH3. Ou seja, a reação de gás nitrogênio com... vamos melhor apagar, né? Isso para mim é piorzinho. Aqui. Com 3 mols de H2 gasoso em equilíbrio, formando 2 mols de amônia gasosa. Tá. Aí a gente vai olhar para o aspecto molecular. Aqui a gente tem só os reagentes, ó, é o início da reação. Então aqui, ó, é o início. Tudo isso aqui é muito semelhante quando a gente fala de equilíbrio químico, tá? A gente fala início, equilíbrio, fim e tudo mais. Aqui, nesta visão, nesta ordem, é o produto puro. Se fosse a reação inversa, seria amônia formando N2 mais H2. Seria a amônia se decompondo. Então existe o processo inverso, é a decomposição da amônia. Tá? Só que daí seria no outro sentido, ok? Percebam que ele está mostrando para nós os dois sentidos de espontaneidade. Só que ó, aqui para a reação direta e aqui para a reação inversa, ok? E aqui no meio, o que, que é? Aqui no meio é o equilíbrio. Equilíbrio, para quem não lembra, né, é aquele momento onde a gente tem as concentrações passando a ficar constantes, não necessariamente iguais, muito difícil, inclusive, serem iguais, elas são constantes, e as velocidades, sim, direta e inversa iguais, tá? Isso é uma condição de equilíbrio, tá? Ok? Percebam, ó, se a gente observar o desenho da molécula, é um extremo puro, outro extremo puro. Se a gente olhar nesse sentido, a gente tem que o ponto de onde essa reação vai entrar em equilíbrio tem os dois. Tem reagente, um monte, né, aqui, e produto. Aí a pergunta é, a conversão é 100%? Não, tá? Conversão não é 100%. A conversão é quanto? Depende. Por isso que a gente vai ter que calcular, a partir da constante de equilíbrio, quanto se forma, né, quando ela atinge esse equilíbrio. Ah, professor, mas eu não quero sempre ter 100% do produto? Não, tá? Às vezes a nossa reação atinge 80% nessa condição aqui, por exemplo, ó, né, nesse valezinho, e eu vou gastar muita energia para chegar no 100. Então eu prefiro gastar um pouco mais de reagente e produzir sempre 80, tá? Ah, mas e se eu gastar um pouquinho e chegar no 90? Tudo bem, não existem só os extremos, produto, reagente puro, produto puro. Existe o meio do caminho. Eu posso, por algum motivo, ter que parar a reação aqui antes de chegar no máximo, no equilíbrio, ou eu posso conseguir chegar um pouco além do equilíbrio. O importante é imaginar que isso é uma reta contínua. Para quem não lembra da parte de construção de gráficos, né? Uma reta, uma curva, né? Vamos chamar uma curva aqui para não parecer que a gente está falando. Nada mais é do que a união de infinitos pontos, tá? Então, ó, eu fui juntando vários pontos, vários pontos, vários pontos, vários pontos. Achei mais pontos entre eles, até que eu achei uma tendência e dessa tendência eu criei a curva, tá? Então, se a curva é uma união de vários pontos, significa que eu tenho uma condição de energia livre para início, uma condição no meio, uma condição aqui mais para baixo, uma condição no equilíbrio, uma condição um pouco depois, uma condição quase no produto puro, uma condição no produto puro. Tem um monte de condições. Então, quando eu falo a minha reação chegou ao ponto que eu desejava, onde você está nessa curva aqui? Tá? Mas na maioria das vezes a gente só descobre isso experimentalmente. A gente só faz isso no laboratório, tá? Com equipamentos e tal. Mas, de novo, a gente tem que tentar entender o processo, a interpretação, né, do processo. O processo é sua interpretação. Entendendo isso aqui, a gente sabe onde a gente está. Ah, essa reação eu acho que ela converte mais. Pelo que eu li, ela converte mais. Então eu não deixei chegar ainda à condição de equilíbrio. Então quer dizer que a energia livre ainda está diminuindo. A gente está num processo ainda espontâneo. Ah, mas eu vi que não converteu tanto.
Quais eram as condições de energia livre que você estava usando? Então, a gente tem como fazer essas análises para situações reais, tá? Esse exemplo aqui ele é bem clássico, né, para mostrar molecularmente o que acontece. Nem sempre é tão direto, tá? Mas igual eu falei para vocês, química geral tem essa função, mostrar tudo num aspecto geral. Depois a coisa vai, né, se separando aí, vai se detalhando mais conforme a necessidade, tá bom? Opa, beleza. Bom, eu queria deixar uns minutinhos no final da aula para a gente conversar, já que a gente está chegando na nossa avaliação. Deixa eu manter os rabiscos. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento da tela, eu já volto, que se vocês precisarem de alguma dúvida. Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora eu os vejo se quiserem se manifestar. Bom, semana que vem nosso cronograma segunda-feira a nossa aula, quinta-feira a nossa segunda avaliação e na outra semana a semana acadêmica. Estou correto? Estou, tá? Semana acadêmica, o curso pede que vocês sejam dispensados para vocês participarem da semana. Então, todos estarão participando das atividades da semana acadêmica, que foi construída para o curso, principalmente, né? Apesar dela ter uma abrangência aí nacional, ela foi construída para o curso. O enfoque são vocês. Então, ela foi desenvolvida para que vocês participem, né? Então, é muito importante que vocês estejam lá. Qual seria a minha pergunta ou proposta, enfim? Eu posso disponibilizar o final do conteúdo na segunda-feira normalmente, dar a avaliação para vocês, deixar lá perto de uma semana para vocês fazerem. Ou a outra possibilidade seria o nosso conteúdo encerrar por aqui. Eu coloco, se vocês quiserem, até amanhã uma lista complementar, se vocês quiserem fazer. E na segunda-feira eu lanço, mesmo que eu lance conteúdo não cairá na prova, eu lanço a avaliação na segunda para vocês me entregarem até quinta-feira. Tá? Então seriam essas duas propostas. Ou vocês têm a semana acadêmica para resolver, só que daí com mais conteúdo na segunda, ou o conteúdo encerra por aqui e na segunda-feira eu lanço para vocês a avaliação para vocês fazerem até quinta-feira. O que vocês preferem? Ou tem alguma outra proposta? Enfim, por isso que eu falo, eu quero discutir com vocês, porque eu senti que na primeira avaliação muita gente ficou com dúvida em coisa que poderia ter perguntado. Não sei por que não perguntou. Eu não recebi pedido de dúvida e nada, então quero ouvir de vocês, né? Como vocês se sentem mais confortáveis? Porque, ó, a conclusão que eu cheguei não adianta deixar 3 semanas para vocês fazerem, vocês não vão usar as 3 semanas para fazer, tá? Nem é o propósito isso. Vamos otimizar o tempo, né? Então vamos ser real na coisa. Quanto tempo, se o tempo para vocês é mais curto é melhor, ou se dá tempo tranquilo, a gente não precisa estender muito a coisa. A gente já faz, porque daí já também elimina isso. Vocês não ficam na semana acadêmica pensando nisso. Agora, se vocês acharem que há necessidade de um tempo maior, a gente complementa o conteúdo segunda-feira e faz a nossa avaliação, inicia daí na quinta, como estava combinado. E aí? Gente, coragem. Não sou tão ruim assim, né? Vai, falem comigo. Professor, Oi. eu não vou participar da semana acadêmica nem nada, que eu sou do outro curso, né? Ah, não, mas pode participar também. É gratuito e para todo mundo, então pode participar. Eu acho que é até legal, né? Se tiver curiosidade de alguma palestra, alguma coisa. Claro, sim, acho interessante. Uhum. Só não vi ainda nenhuma propaganda, né? Nenhum comunicado para fazer inscrição, nem nada. Ah, vocês não receberam? Hã? Vocês não receberam? A gente do Ilatite não recebe coisa do IlaCBN. Ah, eu achei que ia para um mais geral, assim, para todo mundo, então vocês não recebem?
Eu, no meu Zimbra, não recebi nada. Tá. Não, mas beleza. É bom que vocês avisem até, porque eu já pergunto para a coordenação quais foram, né, os institutos que receberam alguma forma de comunicação. Mas tranquilo. Mas obrigado por avisar. Bom, complemente então. Eu tava meio assim de falar, né? Não, pode Porque falar, gente. A gente está aqui eu para não sei conversar. como eles estão em relação à semana acadêmica, mas já vou dar minha opinião, né? Tá, Já que ninguém falou nada. Eu prefiro que seja segunda até quinta-feira. tá. Beleza. Posto para segunda, a gente faz até quinta. Beleza. Pra já eliminar esse compromisso. Beleza. Isso mesmo, Tá assim que bom, ótimo. funciona para mim. Aham. Não, mas eu entendo porque uma coisa pra mim que fica muito clara é assim, gente, eu sei que vocês estão com outras disciplinas e não sei quais são. Então eu achar que a minha é mais isso, mais aquilo é hipocrisia ou ilusão, não sei, tá? Então não é essa a intenção. Eu só quero pra gente tentar fazer a forma mais proveitosa. Por exemplo, vocês me falarem, professor, na outra semana a gente tem 4 atividades, então vamos adiantar, né, a nossa, porque vocês ficam com uma a menos, né? Então seria mais proveitoso. Giovana ia falar alguma coisa? Ah, sim, professor. Nossa, desculpa, de verdade. É que quando o professor parou de passar matéria, eu fui correndo no banheiro, daí Imagina, ficou um não precisa. silêncio. Eu falei, Não, fica meu Deus, o tranquila. que aconteceu? Não precisa se desculpar, Eu fica só tranquila. queria Ó, pedir pro senhor gente, repetir o que o senhor falou, que sim, claro. eu não consegui escutar. Não, fica tranquila. Eu sei, gente, a gente está em casa, as aulas e o trabalho invadiram as nossas casas. A gente tem a nossa rotina e não precisa se desculpar, tá? Fiquem super tranquilos quanto a isso. Eu sugeri que a gente fizesse a avaliação na segunda-feira, que eu lançasse na segunda-feira, então o conteúdo terminaria aqui, eu lanço, né, uma lista complementar se vocês quiserem. O conteúdo terminaria segunda, desculpa, o conteúdo terminaria aqui, eu lançaria a avaliação segunda para vocês me entregarem até quinta, ou a gente ainda teria um finalzinho de conteúdo na segunda normalmente, eu entregaria na quinta e vocês teriam a semana inteira da semana acadêmica para resolver. Então eu falei, tem que ver se é vantajoso ter mais tempo, mais conteúdo e mais tempo, sendo que se a gente parar aqui, vocês podem ter esse período aí normal, né, de segunda a quinta para trabalhar. Vocês já vão ter o horário de segunda e de quinta, então vai ficar aquele sistema de até meia-noite da quinta-feira para vocês me enviarem. Aí deixei aberto para vocês ou escolherem alguma dessas situações para a gente discutir agora, ou simplesmente achar uma outra opção, ou não opinar também. Professor, eu acho melhor o senhor passar agora mesmo. Do que ainda ter aula na segunda, Tá. e enfim. Agora seria a segunda, né? Porque eu não montei ainda. Então... É isso, no caso agora. Não, sim, Isso. entendi. Tá. Segunda-feira também. Só uma lista de muita. A prova na segunda até quinta. Tá. Eu vou fazer o seguinte então. Tá? Por isso que eu até montei a aula pra gente ter esse momento para conversar um pouco. Porque foi o que eu comentei com vocês. Que eu senti que algumas coisas na primeira prova foram questões que ficaram confusas e vocês ou tiveram vergonha de perguntar ou não ficou claro tal, e não é essa a intenção. Então eu vou soltar mais uma lista complementar dessa parte termoquímica, né, dentro dos exercícios que a gente fez, nada muito mais complexo que isso, e lanço para vocês. Segunda-feira eu lanço a avaliação naquele sistema. Lanço segunda, para vocês entregarem quinta. Não precisa se preocupar, não vai ser gigantesca, nada disso, não é essa a ideia. Tá? Mais importante de tudo é expressem as ideias de vocês da forma mais clara possível. Tá? Eu só tenho aquilo para saber o que vocês responderam para mim. Não tenho vocês do meu lado falando, né? Eu quis dizer isso, eu não tenho. Então, quando eu vou ler, eu tenho que entender o que vocês quiseram dizer. Tá? Então, claro, até segunda-feira vocês podem continuar tirando as dúvidas de vocês, manda lá no e-mail, no LinkedIn, não, no Telegram, né? Então eu vou fazer assim, já que quem quis se manifestou nesse sentido, então eu vou encerrar o conteúdo por aqui. Se faltar alguma coisa eu deixo como material complementar, mas agora a gente teria algumas aplicações só disso, então não precisaria de uma aula inteira, a gente ia dedicar para talvez alguns exercícios ou alguma abordagem de outros aspectos, né? Então não vamos complicar isso. Eu lanço na segunda-feira então a avaliação e vocês têm até quinta-feira para entregar. Pelo menos na semana acadêmica vocês assistem a coisa com a cabeça tranquila, não precisam ficar pensando em prova nem nada disso. Pode ser assim então? Pode sim, professor. Pode? Então tá bom. Então estamos combinados. Eu vou já montar uma lista curtinha aí para vocês. E claro, né, gente? Reassistam as aulas, tirem as dúvidas de vocês. Não entendeu, assiste de novo, tá? Então beleza. Se todos estão de acordo aqui, né? Então a gente